O que você pensa quando ouve amido de milho, lâmina de barbear ou creme dental? Provavelmente você pensa Maisena, Gillette e Colgate. O fato de você associar essas coisas, esses produtos com essas marcas, está intimamente relacionado ao branding. Olá pessoal, meu nome é Wagner Tomazoni, eu sou produtor de conteúdo aqui da Jetmob, produtor audiovisual também, e hoje eu vou apresentar para você o segundo vídeo do nosso curso de marketing imobiliário, que é sobre branding imobiliário. O que é branding e como você pode aplicar ele na sua empresa. Para começar essa videoaula, vamos começar pensando sobre o que é o branding. De forma geral, o branding, ele é, em português, a gente poderia chamar de gestão de marcas. Porque é basicamente isso que você faz através das estratégias de branding, você gere uma marca. Então vai desde a criação de elementos de marca, como missão, visão, valores, ou um posicionamento, ou um logotipo, enfim, tudo que diz respeito à tua marca, da tua imobiliária, até como você vai manter isso e transformar isso numa comunicação com seus clientes e como essa sua marca vai se refletir nessa comunicação com seus clientes. Como eu falei anteriormente, é muito importante no outro vídeo introdutório onde a gente falou sobre marketing. Quando a gente pensa em marketing hoje em dia, a gente pensa em marketing de experiência, em formas de criar experiências para as pessoas, para os seus usuários. Todas as experiências que você cria vão fazer parte do branding da sua imobiliária, vão fazer parte da gestão da marca da sua imobiliária. Ou seja, são todas coisas que você faz e que vão ter um efeito na sua marca, na visão que as pessoas têm da sua marca, tanto interna quanto externamente. Mas aí você pode pensar qual a diferença então do branding para o marketing. Bom, quando a gente pensa em estratégias de marketing, a gente está pensando em estratégias que vão trazer um retorno financeiro e que é uma consequência direta desse investimento que você fez. Quando a gente fala de branding, por outro lado, a gente está pensando num trabalho que nem sempre vai trazer uma resposta imediata financeiramente falando. Mas mesmo assim, ele é importante e logo mais eu digo por quê. Mas, quando a gente pensa em branding, a gente pensa em táticas, por exemplo, com relação a como a sua imobiliária ajuda a sociedade, como a sua imobiliária, por exemplo, se posiciona com relação às causas sociais. Todas essas coisas vão dizer respeito ao seu branding, vão criar uma imagem para a sua imobiliária que vai fazer parte de como as pessoas enxergam ela, mas talvez não tragam um retorno financeiro imediato ou obviamente relacionado a esses fatores, ainda que a longo prazo vai criar uma imagem forte para a sua imobiliária e vai fazer com que pessoas se relacionem mais facilmente com a sua marca e venham atrás de você, atrás dos seus serviços. E é por isso que o branding é importante. Apesar dele não trazer resultados num primeiro momento que sejam imediatos e óbvios, ele vai trazer resultados a longo prazo, ele vai fazer com que sua marca seja mais consolidada, que ela seja lembrada. É realmente um trabalho a longo prazo que você vai ter que ter paciência, você vai ter que entender que os resultados talvez não venham imediatamente, porque o branding não funciona da mesma forma que as demais estratégias de marketing. E por que a gente está falando primeiro sobre o branding? Porque um branding bem feito vai fazer com que, na hora que você for executar suas táticas de marketing, você saiba do que você está falando, você tenha um embasamento, você tenha uma comunicação, um tom comunicacional que tenha a ver com o que você quer construir como marca. Ou seja, o seu branding vai se refletir diretamente no seu marketing. Então, no final da linha, ele vai acabar trazendo sim um resultado palpável, um resultado mensurável através do marketing. Porém, ele vem antes do marketing. Você precisa construir essa imagem, ou pelo menos saber para você ou para os seus funcionários qual é a imagem e que empresa você quer ser, para que quando você for trabalhar no marketing isso esteja bem estabelecido e isso seja traduzido facilmente através de todas as táticas de marketing que você aplicar. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é no posicionamento da sua imobiliária. Primeiro, você tem um posicionamento? O que é um posicionamento? O posicionamento é como você se estabelece, como você se vê. O posicionamento idealmente deve ter uma frase que diga quem você é como empresa e qual o seu diferencial. Precisa ser algo simples e direto e com um diferencial para que você não seja apenas mais uma imobiliária no mercado. O posicionamento, ele não é a mesma coisa que o branding, ele é a primeira parte do branding, é a primeira coisa que você vai pensar antes de fazer qualquer coisa. A partir do posicionamento, você vai definir o básico, que são a missão, a visão e os valores. Todo mundo, quando vai fazer uma empresa, pensa em missão, visão e valores, ou pelo menos deveria pensar. A missão, visão e valores são um reflexo do seu posicionamento. A missão, ela diz respeito a qual a sua finalidade, qual é a sua missão
naquele mercado. E isso de um ponto de vista não tão financeiro, mas muito mais voltado para uma construção de marca e de valor. Realmente você passar um valor pessoal naquela missão. A visão diz respeito a onde você quer chegar com relação a, por exemplo, quero ser a maior imobiliária da região, quero ser a maior imobiliária do Brasil. Ainda que seja uma visão pautada bastante em negócios, de certa forma a visão também diz respeito a valores mais pessoais. E os valores que dizem mais respeito aos seus princípios éticos que você considera essenciais e que precisam ser aplicados por todas as pessoas que trabalham na sua imobiliária. Quando você pensa no seu posicionamento, então você tem que pensar num diferencial e você pode pensar em várias linhas de diferencial. Por exemplo, algumas imobiliárias se destacam pelo custo, elas se orgulham de vender imóveis com um bom custo-benefício, que sejam bem localizados, que tenham um preço bom. Algumas imobiliárias se focam em vender imóveis de luxo, o posicionamento delas então é voltado a elas venderem imóveis que são de alta classe ou que oferecem uma experiência diferenciada para o morador. E assim por diante você pode pensar em vários outros tipos de posicionamento. Então o posicionamento não necessariamente precisa ser uma coisa que você inventa. O posicionamento pode ser um reflexo daquilo que você já faz. Se você ainda não tem um posicionamento bem definido, você olha para sua própria empresa, vê como você age, quem são seus clientes, que tipo de imóvel você vende, em que tipo de lugar, em que tipo de cidade, em que tipo de região. E a partir disso você estabelece e entende melhor qual é o seu posicionamento, define missão, visão e valores, e aí você já tem uma base para começar o seu branding. A marca em si, o logo ou o logotipo, é o segundo passo. Não necessariamente o segundo passo, mas é uma opção de segundo passo. Ela é bastante essencial, provavelmente até mais essencial do que a missão, visão e valores, de certa forma, porque é aquilo que as pessoas vão ver imediatamente quando elas verem a sua empresa. No vídeo passado eu falei sobre a palpabilidade como um dos P's novos do marketing. E a marca em si, o visual da sua marca, diz muito respeito à palpabilidade, porque diz respeito àquilo que as pessoas veem na sua empresa. Ou seja, é muito importante que você tenha uma marca. Mas mais do que isso, é importante que a sua marca não seja uma coisa completamente aleatória. Por que eu falei primeiro sobre posicionamento e sobre missão, visão e valores? Porque o mais interessante para sua empresa, o que vai trazer resultados mais positivos, é se você tiver um posicionamento bem definido e a sua marca visual for um reflexo desse posicionamento. Ou seja, o designer, a pessoa que trabalhar nessa marca, se ele tiver em mãos um posicionamento bem definido, uma marca que já tem uma missão, uma visão, que tem seus valores, ele vai poder transmitir isso de forma mais ou menos artística através da marca visual. E isso vai se refletir desde as formas que são usadas na marca até a tipografia, que é o tipo de fonte que é utilizado, e principalmente nas cores que são escolhidas, porque as cores elas têm um significado próprio quando a gente pensa em design, e se o designer já sabe que valores ele tem que passar, ele pode escolher cores que façam sentido com a sua marca e aplicar elas de forma adequada. A partir disso você vai ter uma marca e uma paleta de cores que fazem sentido com o que você quer passar, faz sentido com os clientes que você quer alcançar, faz sentido com a empresa que você quer ser, ou seja, uma marca que é coerente com a empresa que você é e que você quer ser. A partir disso a gente pode começar a pensar em valor de marca, ou seja, formas com as quais você pode fazer com que a sua marca seja mais valorizada. Quando a gente pensa em marcas como a Apple, por exemplo, que começou de forma bem tímida, como uma marca bem alternativa e cresceu para ser uma das marcas mais cobiçadas hoje em dia, a gente pensa numa empresa que não apenas entregou um produto de qualidade, mas uma empresa que sempre soube quem era, entendeu muito bem seus valores e transmitiu isso através dos seus produtos, através das suas propagandas, através do seu marketing de forma geral. Como imobiliária, você entender bem o que tipo de produto que você vende, se esforçar para que tudo o que acontece no seu processo de vendas tenha um certo padrão, que é o padrão que você quer que a sua imobiliária tenha, se certificar que a comunicação tenha um tom que faça sentido com todos os lugares do que você se comunica na sua imobiliária, você vai construindo um valor de marca que com o tempo vai fazer com que sua marca seja muito valorizada na sua região, ou no Brasil inteiro, no mundo inteiro, enfim. E aí dentro de tudo isso a gente pode pensar, por exemplo, no tom de voz. O tom de voz, ele não é necessariamente o tom de voz, por exemplo, agora eu estou falando num certo tom de voz, mas ele também diz respeito a isso. Quando você pensa na construção da sua marca, você pode pensar em coisas, inclusive, que tom de voz as pessoas devem se comunicar. No caso, seus corretores ou a sua secretária. Todas as interações que as pessoas têm com a sua empresa vão fazer parte do valor de marca que é criado para a sua empresa, para a sua imobiliária. Ou seja, estabelecer um tom de voz é sim uma coisa positiva.
dentro do tom de voz você também pode estabelecer uma forma de comunicação. Se a sua imobiliária se comunica de forma mais formal, se comunica de forma mais descontraída, tudo isso precisa ser um padrão dentro do seu negócio e as pessoas que trabalham para você precisam se adaptar a esse padrão para que você tenha uma marca que seja consistente. Quando a gente pensa também na internet, nas redes sociais, o seu tom de voz precisa se adaptar para essas redes sociais. Você vai ter o tom de voz da sua empresa, que é aquilo que você definiu e que faz sentido para ela, mas a forma como ele vai se refletir nas diversas redes sociais vai mudar. O jeito como você se comunica no Facebook, por exemplo, é diferente do jeito que você vai se comunicar no Instagram, ou no LinkedIn, ou num blog, etc. Se você quiser saber mais sobre como se comunicar em cada uma dessas redes sociais, tem um e-book de apoio para essa aula, que eu vou deixar aqui na descrição e que você pode acessar gratuitamente. Mas mais uma vez a gente volta para a ideia da experiência do usuário. Tudo que você fizer de ações ou de atividades ou de construção de marca vai refletir na experiência que o usuário tem com a sua empresa e na lembrança que ele vai ter posteriormente quando ele pensar na sua imobiliária, quando ele precisar indicar uma imobiliária para alguém, quando ele precisar entrar em contato com uma imobiliária para ele mesmo. Tudo diz respeito à experiência do usuário. Então o branding ele é mais um artifício que você tem para a experiência do usuário, só que ele é mais focado em valores emocionais intangíveis e que não necessariamente vão trazer resultados palpáveis para você imediatamente, mas sim resultados a longo prazo. Portanto, é muito importante que você trabalhe no seu branding, é importante que você talvez entre em contato com uma agência especializada que possa te ajudar nisso, ou que você contrate um profissional para trabalhar de dentro para fora o seu branding. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha sido uma boa videoaula. A gente volta na sexta-feira com mais uma videoaula e até lá!